Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Polícia Militar utiliza até helicóptero em operação de combate à criminalidade no Alto Paranaíba e no Noroeste Mineiro. Estado de saúde de prefeito de Unai infectado pela Covid-19 piora e volta para UTI. Para cortar gastos, Prefeitura de Patos de Minas vai fechar a ala Covid UPA e reduzir leitos no hospital de campanha. Idoso é multado em mais de R$76 mil por manter canários da terra em cativeiro. Previsão do tempo indica chuvas, mais volumes e acompanhadas de descargas elétricas na região. E mais ainda. Codema denuncia irregularidades em obras nas Chácaras Caiçaras. Moradores flagram grande vazamento de água no São Francisco. O desespero de uma criança obesa que não consegue emagrecer e não suporta o bullying. Tem ainda a análise da notícia e muito mais o NTV News que começa a partir de agora. Foi iniciada nesta segunda-feira a operação 10ª Região da Polícia Militar contra o crime. Até helicóptero será usado no combate à criminalidade em toda a região. 10ª Região da Polícia Militar contra o crime. Centenas de militares empenhados em 23 municípios até o dia 31 de janeiro em uma ação especial. Visando aí diversas operações para que a gente possa diminuir principalmente o crime violento em Patos de Minas e nas cidades que compõem a 10ª Região. Lembrando que a 10ª Região ela tem o 15º Batalhão com 13 cidades e o 46º Batalhão com sede em Patrocínio com mais 10 cidades. Então as 23 cidades estão imbuídas dessa operação. Dezenas de viaturas, motocicletas e até um helicóptero estão sendo utilizados na ação. Nos bairros da cidade, a aeronave chamou a atenção. Durante esse período, nós vamos ter o reforço de uma aeronave da Polícia Militar, um helicóptero Pegasus, que vai dar suporte à operação em alguns dias. Em sua primeira edição, a operação teve início nesta segunda-feira. Outros órgãos também estão empenhados. O objetivo é retirar de circulação pessoas envolvidas com furtos, roubos, tráficos e homicídios. Polícia Militar, através da sua seção de inteligência, nós temos mapeados aí os principais autores de crimes, tanto de furtos como de roubos, autores aí que constantemente estão em atrito e que isso possa gerar um homicídio. E nesse período principalmente nós vamos estar trabalhando em cima desse pessoal. Estamos também com auxílio do Ministério Público, conversando com o Ministério Público principalmente para aquisição de mandados de busca e apreensão, mandados de prisão, para que a gente possa em conjunto baixar os índices de criminalidade em Patos de Minas na região. Um idoso foi multado em mais de R$76 mil por manter canários da terra em cativeiro na cidade de Lagamar. Denúncia anônima fez com que a situação fosse comprovada. O dono, identificado como Wilson, de 69 anos, realizava a captura de pássaros silvestres na fazenda do Juca Júlio, zona rural de Lagamar. Ele vendia esses pássaros. Na casa dele foram encontrados mais de 60 canários da terra. Foram apreendidos ao todo 61 canários da terra, 29 gaiolas e 3 alçapões. Nenhum dos animais possuía anilhas de identificação. As aves e gaiolas foram encaminhadas ao Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres. O Wilson foi multado em R$ 76.553,04. Final de semana com acidentes graves na região. Em Abadia dos Dourados, uma pessoa morreu e outras 2 ficaram gravemente feridas. O acidente foi registrado na manhã deste domingo no quilômetro 42 da BR-352, em Abadia dos Dourados. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o veículo de cor branca que levava 3 passageiros estava tombado na pista. 2 deles,
Ambos, com 27 anos, foram levados em estado grave para o hospital de Monte Carmelo. Já o motorista, de 19 anos, estava sem vida. Ainda segundo as informações da Polícia Militar Rodoviária, o carro seguia de Coromandel para a Abadia dos Dourados quando o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu em várias árvores. A perícia também esteve no local para realizar os trabalhos necessários. A vítima foi liberada ao serviço funerário e o carro foi retirado do local por guincho. Uma jovem de 16 anos morreu após ser atropelada por um caminhão na madrugada deste domingo em São Gotardo. O motorista que conduziu o veículo apresentava sintomas de embriaguez e foi preso em flagrante depois de fugir do local. É um fato lamentável e muito triste para a família. Essa jovem tinha apenas 16 anos e morreu após ser atropelada por um motorista de um caminhão. O fato aconteceu durante a madrugada deste domingo, ali próximo ao Parque de Exposições da cidade de São Gotardo, cidade próxima a Patos de Minas, aqui no Alto Paranaíba. Segundo informações da Polícia Militar, a polícia recebeu informação por volta de 2 horas da manhã de que havia uma jovem ali atropelada nesse local e com aglomeração de pessoas ao redor. A polícia foi até o local. Essa jovem, ela recebeu o socorro da ambulância do Hospital Municipal, mas chegando ao hospital já estava sem os sinais vitais e acabou não resistindo aos ferimentos. Ela teve traumatismo craniano por ser atropelada por esse caminhão. Rapidamente os policiais começaram a fazer os levantamentos para saber então quem seria o motorista desse caminhão. Inclusive, a rota dele seria São Gotardo, destino a Ibiá. A polícia fez comunicação com as cidades vizinhas e ele foi abordado a tempo. Quando a polícia fez a abordagem desse motorista, ele negou todos os fatos, mas depois ele acabou confessando que passou pela cidade e que teria aí cometido este crime. Ele foi submetido a um teste do etilômetro para saber se ele estava ou não com o álcool no sangue e foi constatado que ele havia ingerido bebida alcoólica. Ele então foi preso em flagrante, trazido para a delegacia de Patos de Minas aqui de plantão e agora vai responder por embriaguez ao volante, por não prestar socorro, sair do local e também por homicídio culposo, aquele que quando não há intenção de matar. Na sequência aqui no News, Codema denuncia irregularidades em obra nas Chácaras Caiçaras e moradores flagram grande vazamento de água no bairro São Francisco. As vendas do comércio neste Natal despencaram. O tombo foi de 10,3% entre 18 e 24 de dezembro, na média nacional em relação ao mesmo período de 2019, de acordo com o Serasa Experian. É o pior desempenho da série histórica iniciada lá no ano de 2003. Quem não justificou a ausência nas urnas do primeiro turno das eleições municipais tem até a próxima quinta-feira. Quem não fizer pode sofrer sanções. Quem não fizer a justificativa da ausência no primeiro turno das eleições até a próxima quinta-feira vai pagar multa. Quem não regularizar a situação pode ficar sujeito a também restrições. A justificativa pode ser feita pelo aplicativo e-Título, pelo site justifica.tse.jus.br ou de modo presencial nos cartórios eleitorais. Em Patos de Minas, 30.235 eleitores não votaram. Quem não justificar pode ser impedido de obter passaporte ou carteira de identidade, receber vencimentos, salário ou proventos de função ou emprego público, pode ser ainda impedido de participar de concorrência pública ou administrativa da União e dos Estados, obter empréstimos nas autarquias, nas sociedades de economia mista, nas caixas econômicas federais e estaduais, inscrever-se em concursos ou prova para cargo ou função pública ou tomar posse, ser impedido também de renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo, praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda, obter certidão de quitação eleitoral e ser impedido ainda de obter qualquer documento perante repartições diplomáticas a quem estiver subordinado. Identificou crime ambiental e irregularidades em obra no bairro Chácaras Caiçaras. O órgão quer agora identificar o dono do empreendimento. Essa é uma obra localizada no bairro Chácaras Caiçaras. Logo na entrada, não há qualquer placa de identificação da construção.
De acordo com o CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, uma obra sem placa está irregular e os infratores estão sujeitos ao pagamento de multa. Mas o problema não é só esse. Há várias irregularidades no local, além de crime ambiental. Bem aqui no local onde nós estamos, passa o córrego do Limoeiro, que é essa água aqui cristalina. E do lado de lá nós podemos perceber que há uma área verde toda preservada, muito verde, árvores e raízes. Quando nós chegamos aqui no início dessa obra, onde há inclusive cercas, não percebemos placa ou identificação do que se trata essa obra ou de quem é o responsável. E o que aconteceu? Aqui, ó, que é difícil o acesso, porque toda a terra que desceu ali dessa obra, ela veio descendo todinho aqui até cair no córrego, o que provavelmente toda essa terra dessa obra, que tem muitos indícios de ser irregular, já foi parar inclusive no Rio Paranaíba. Tudo indica que isso aqui não é edificante, ela tem uma inclinação acima de 30 graus. E segunda, que para eles fazerem esse tipo de serviço aqui, eles não fez nenhuma obra de engenharia de conservação de solo. Eles acabaram metendo um trator de esteira aqui e desmatando, cortando os barrancos e fazendo a questão lá. Assim que for identificado, o responsável da obra poderá ser penalizado. Está na lei de crimes ambientais lá, é o reflorestamento, a recomposição da mata, algumas medidas compensatórias e mitigadoras para que o dano seja contido, revertido e melhorado. Além disso, diversas irregularidades foram encontradas pelo presidente do CODEMA. Até a rede de esgoto que passa por ali está comprometida. Se continuar chovendo, essa proteção, eles podem ver que o barranco já está bastante danificado. Eles colocaram essa lona aí para ver de alguma forma se dá para proteger o meio aí, para que não venha acontecer esse desastre, esse acidente aí. Tudo será encaminhado para o município e também para os órgãos responsáveis pela fiscalização de obras na cidade. Se continuar dessa forma aqui, vai continuar entrando água e o crime ambiental acaba contínuo, enquanto não criar uma vossoroca imensa que ele não para de furar e escavar esse terreno aqui. Moradores do bairro São Francisco flagraram um grande vazamento de água. Confira só. A água transbordando pela calçada é um vazamento provavelmente de um bueiro próximo do passeio. E isso aconteceu neste fim de semana na Rua Salvador, esquina com a Rua da Mata. A cena foi flagrada por um morador que, indignado, mostra a situação da rua e ressalta que, no final, quem paga a conta são os moradores. Provavelmente hoje vai faltar água no Jardim América, os bairros aqui acima da Rua da Mata aqui, vazamento grande aqui, ó. Nessas imagens, o morador mostra a extensão do vazamento no bairro São Francisco. A água é tanta que chega ao nível do passeio. É nivelado com a calçada. Vazamento gigantesco aqui se não me engano, aqui é bairro São Francisco, próximo ao centro. Falta água na metade da cidade de novo. Pois é, em nota, a Copasa disse que o vazamento de água na Rua Salvador, no bairro São Francisco, aqui em Patos de Minas, foi corrigido na manhã desta segunda-feira e que o abastecimento voltou ao normal na tarde de hoje. Na sequência, no NTV News, a previsão do tempo para essa semana na região e o apelo de uma criança obesa que não consegue emagrecer e não suporta o bullying. A semana na região deve ser marcada por volume maior de chuvas, mas não serão todos os dias que deve ocorrer precipitação. As pancadas de chuvas também poderão vir acompanhadas de descargas elétricas. Numa mesma estação, temperatura amena, calorão, chuva, pausa na precipitação. Eis o verão. A semana na região será de volume maior de chuva, mesmo que em alguns dias ela sequer apareça. Nós temos precipitações no período da tarde, temperaturas elevadas durante o dia,
E manhãs também não tão frias, né? Manhãs em torno aí de 18 a 20 graus no início da manhã. O vento predominante nessa semana deve ser ventos de direção norte-nordeste. Esse norte-nordeste faz uma variação pequena, mas que faz grande diferença no que diz respeito à transmissão e à condução de umidade relativa do ar. Então, nessa semana, devemos ter alguns dias em que nós deveremos ter precipitações um pouco mais elevadas, mas na maioria do tempo nós vamos ter precipitações aí em torno de abaixo de 10 milímetros por dia, o que é uma precipitação tranquila, que não causa pânico para ninguém. E as chuvas deverão vir acompanhadas de descargas elétricas. As precipitações convectivas podem vir acompanhada de descargas elétricas. Então nós esperamos que entre 2 ou 3 dias dessa semana nós tenhamos alguma descarga elétrica, no restante basicamente precipitações mais suaves ou inexistentes. A gente pode ter alguns dias aí também sem que haja precipitação devido a essa oscilação da direção do vento. A questão interessante é a umidade. A umidade relativa do ar vai ficar sempre em torno aí de 70% a 78%, o que é extremamente interessante para provocar essas precipitações. Então a agricultura está tranquila com relação às chuvas. Essa semana é uma semana agradável com relação ao tempo. Fez calor hoje, né? Fez muito calor hoje, nessa segunda-feira, mas esperamos que a chuva venha para amenizar. A previsão diz isso, né? O Banco do Brasil anunciou nesta segunda-feira um programa de demissão voluntária que vai atingir 5 mil funcionários. Além disso, vai fechar 361 unidades, sendo 112 agências, 7 escritórios e 242 postos de atendimento ainda no primeiro semestre deste ano. Com as medidas, o banco espera economizar 353 milhões em 2021. A gente muda de assunto porque a mãe de uma criança de apenas 10 anos de idade pede ajuda para cuidar do filho obeso. O garoto pesa quase 100 quilos, sofre com obesidade mórbida e precisa de um tratamento que ela não tem condições de pagar. Na câmera digital, Neide tem guardado os registros de quando Everton Samuel nasceu. Ao contrário de hoje, a criança nasceu magra, pesando apenas 2,750 kg e com muita dificuldade para ganhar peso. Aí o doutor Ismael, quando eu estava com uns 4 anos de idade, mais ou menos, o doutor Ismael falou para mim, falou assim, ó mãe, o Everton tá engordando demais. Vamos ver se nós conseguimos manter esse peso dele. E aí, a partir daí, a gente veio fazendo exame, eu tenho vários exames dele que fez, e nenhum, assim, não achou o problema dele até hoje, porque hoje ele tá com 10 anos, tá com 93 quilos. Hoje, o Everton Samuel, de apenas 10 anos, tem 93 quilos e sofre com a obesidade mórbida, doença que afeta cerca de 41,2 milhões de brasileiros. Para caminhar e fazer as tarefas simples do dia a dia, Everton se sente cansado por causa do peso. Eu não dou conta de brincar, não dou conta de andar, não dou conta de correr para brincar com meus colegas. Praticamente eu não dou conta de movimento. Eu canso muito, eu vou parando, né? Vou andando, parando. Na teoria, o Everton Samuel, de 10 anos, tem as mesmas vontades que uma criança comum. Ele gosta de brincar, de correr e de se enturmar com os coleguinhas lá na escola. Por causa da pandemia, ele não está indo às aulas e por isso fica dessa maneira em casa, aqui, ó, brincando com o celular, mexendo na internet. Mas o temor é em voltar às aulas, até porque lá ele não tem um relacionamento tão bom com as outras crianças. Isso tudo por causa do preconceito e o bullying que ele recebe na instituição de ensino. Me chama de bola, me chama de bola de canhão, me chama de orca. Chorando não, né? Mas, assim, fico triste, né? A mãe já levou a criança em vários médicos. Foi detectado que ele também possui hipotiroidismo e asma. Essa semana eu fui com ele no centro da cidade e na hora que eu vinha subindo, eu vi que ele estava transpirando demais, a respiração muito ofegante. E eu passei na farmácia e pesei ele, porque tinha uns 2 ou 3 meses que eu não pesava. Na hora que eu pesei ele, eu assustei com o peso. E aí eu procurei os especialistas, fui no PSF, não consegui o tratamento dele, porque lá não tinha endócrino para me atender, não tinha nutricionista. E o que é que eu fiz? Eu tive que pagar. E aí a nutricionista assustou com o peso, a endócrina assustou e mandou eu procurar ajuda para poder ajudar ele, porque do peso que ele está,
segundo as médicas, ele não vai demorar a parar de caminhar. O Everton tem quase o dobro do que teria uma criança na mesma idade do que a dele. Para emagrecer, ele precisa passar por um procedimento acompanhado e deve ser internado. Isso porque a mãe já tentou a dieta normal, que foi frustrada. O tratamento com especialistas é muito caro e pode ultrapassar os R$60 mil, dinheiro que a mãe não tem. Se a pessoa tiver de coração, né, se a pessoa puder ajudar, quiser ajudar, porque está vendo a situação dele, está vendo o caso dele, e como se diz, para mim, graças a Deus, eu não preciso, porque eu trabalho, tenho meu salário, eu sou gari, mas o meu salário não dá para pagar o tratamento dele. Isso. Só uma mãe para saber o que a gente passa, porque a gente vê a criança sofrer maus tratos, porque eu sou mãe dele, me dói muito, sim. Ainda mais eu, que eu sou uma mãe muito dedicada. Sabe, eu sou uma mãe que eu corro e luto pelos meus filhos, sim, eu tenho um casal, mas eu luto pelos meus filhos. Pois é, quem quiser ajudar o Everton pode entrar em contato com a mãe, a dona Neide, pelo 34 99651 4563 ou fazer depósito de qualquer valor para ajudar no custeio do tratamento. O banco é Caixa Econômica Federal, a agência 1900, a operação 013 e a conta poupança é 150689. Na sequência, tem análise da notícia aqui no NTV News, os números da Covid-19 e estado de saúde do prefeito de Unai, infectado pela Covid, piora e ele volta para a UTI. O número de mortes por Covid-19 se aproxima de 12.800 em Minas Gerais, de acordo com o boletim epidemiológico desta segunda-feira. Os casos confirmados também se alastram pelo interior. Nas últimas 24 horas foram mais 27 óbitos em decorrência da Covid-19. Total de 12.736 em Minas Gerais. Foram quase 2.700 novos casos, ultrapassando a marca de 595 mil confirmações. Desses, quase 531.500 se recuperaram. Estão em acompanhamento 50.857 mineiros, em isolamento domiciliar ou internados. A Covid-19 fez a segunda vítima fatal em Lagamar. João Ricardo da Silveira morreu no sábado. O prefeito Auro Pereira alerta para o pico e pede a colaboração dos moradores. O médico do município reforça os números preocupantes. E nesse momento aqui no município de Lagamar, a pandemia se agravou. Aumentaram muito os casos confirmados, os casos de internação e até óbito em investigação. Somente nos primeiros dias desse ano, a gente tem 15 casos confirmados, 45 casos que são suspeitos, aguardando o período para fazer exame, que muito provavelmente são casos também de Covid, um óbito também em investigação, que é muito provável que seja de Covid. Então, nesse momento, peço encarecidamente à população que fique em casa, evite o contato social, evite sair para qualquer coisa, só saia se for realmente necessário. Para falarmos desta situação, deste assunto e de outros, a gente começa agora então a análise da notícia com a jornalista Ludmila Bahia, que divide a tela comigo. Boa noite, Ludmila. A Covid-19 vai aí deixando o seu rastro, né, também no interior do estado, nas pequenas cidades, como é o caso de Lagamar. Boa noite, Odair, a todos que acompanham o NTV News. Agora com a análise da notícia, Odair, a gente passou por um momento aí em que as pessoas vendo a diminuição de casos confirmados e outras consequências da Covid-19, baixaram a guarda com relação às medidas de segurança, que nós sabemos bem quais são, e o que a gente vê é uma retomada, e uma retomada que colocou profissionais de saúde, gestores em alerta, e agora a tentativa é fazer com que a população absorva, receba esse recado, esse alerta e tome as medidas contra a Covid, como acontece nesse momento no município de Lagamar. Nós temos números de Lagamar, inclusive, né, Ludmila? E aí tem aquela questão de a gente analisar
o tamanho, né, da cidade, porque em grandes centros a gente sabe que ali tem a participação de outras pessoas, pessoas que vêm, né, de passagem, mas Lagamar é uma das cidades da região de menor porte, né, e os números chegam a assustar, talvez até por essa questão de um relaxamento entre a população, né? Pois é, Odair, a gente tem aí muitos números na tela do boletim epidemiológico municipal que retrata bem essas condições. No último boletim de sexta-feira, com o de segunda, olha só, são mais 10 casos confirmados para a Covid-19. Esse óbito registrado no município que a gente mostrou consta no boletim de hoje como óbito aguardando conclusão hospitalar. E temos aí, olha só, mais 10 pessoas em isolamento domiciliar com o boletim de sexta-feira, mais uma pessoa internada aliás, a que estava internada em UTI, veio a óbito que a gente mostrou, e continua uma pessoa internada em leito clínico. Então, a gente tem um panorama que é preocupante também a questão da Covid-19 em Lagamar e municípios de menor porte e com um agravante, né, Odair? Esses municípios dependem de outras cidades para internação no caso de UTI, que é o caso de Lagamar, que depende do município de Patos de Minas, ou de Vazante, ou de cidades de porte um pouco maior, para atender esses moradores. Então, enfrenta aí uma certa burocracia até que seja liberada essa vaga, até que seja transportado esse paciente. Por isso, esse reforço aí no coro de alerta para prevenção e contenção da transmissão da Covid. Ainda sobre a Covid, Ludmila, vamos agora aos números de Patos de Minas, porque hoje tivemos aí atualização. Lembrando sempre que sábado e domingo não há essa atualização, a gente vai pôr aí na tela os números de Patos de Minas, então, para a gente falar dessa diferença entre sexta-feira e esta segunda. Então, Odair, a gente tem mais pessoas tratadas da Covid, temos menos pessoas em isolamento domiciliar. Nesse final de semana tivemos aí 12 casos confirmados da Covid-19, num movimento de queda em relação a dias anteriores, com a semana passada, por exemplo, mas a gente sempre alerta que, por mais que tenhamos um dia com menos casos confirmados que outro, não dá para tirar esse único dia como parâmetro, porque vemos uma oscilação, uma flutuação nessas confirmações. Porque, até vejamos bem, temos mais pessoas internadas no apanhado geral. São 20 pessoas, sendo 6 em leitos de UTI. Nós temos também uma tela com essa ocupação de leitos, né, Ludmila? Você acabou de citar aí a questão dos leitos, mas aí nós temos essa tela também comparativa com a semana passada. Então, daí, como a gente teve aí uma diminuição entre suspeitos e confirmados, temos 21 agora, isso reflete, logicamente, no percentual de ocupação. Nos leitos, a gente analisa só os leitos Covid-19 ali, tanto de hospitais públicos quanto de hospitais privados, mas olha só, a gente tem aí de leitos clínicos, somados os leitos públicos e privados, chegando à casa de 65%, de UTI se aproximando da casa de 54%, mesmo percentual da sexta-feira. E aí, quando a gente analisa leitos públicos, temos uma redução com relação ao percentual de ocupação de leitos clínicos, uma ligeira redução, quase 16%, e de leito de UTI continua em 21%. Isso também incide pessoas que vêm de outros municípios para serem atendidos em Patos de Minas, mas é aquele percentual que a gente fica sempre em alerta, e ainda agora mais com esse movimento que a gente vai tratar ainda hoje no NTV News, com o fechamento da ala Covid na UPA de Patos de Minas, sendo concentrado todo o atendimento agora no hospital de campanha, mas o hospital de campanha também vai sofrer uma redução aí na disponibilidade de leitos, e a gente fala mais daqui a pouquinho no NTV News. Já já a gente trata disso. Ludmila, antes da gente ir para o intervalo, tem uma nota sobre o prefeito da cidade de Unai, que tinha apresentado uma melhora, ele contraiu a Covid-19, mas teve uma piora, né? Pois é, Odair, esse boletim, a gente vinha acompanhando dia a dia um progresso
no estado de saúde do prefeito Branquinho, e nesse último boletim de segunda-feira, no início da tarde, o filho do prefeito, Felipe Branquinho, quem acompanha o pai, disse que houve uma piora clínica no estado do prefeito e com desconforto respiratório, queda na saturação, o prefeito retornou à UTI para receber tratamento mais próximo. E foram aí ministrados antibióticos, antifúngico, para ver se há uma evolução nesse quadro. A gente segue aí acompanhando com apreensão também o estado de saúde do prefeito Branquinho, ele que tomou medidas bem severas também contra a Covid-19 no município. Ele foi um desses prefeitos que montou uma estrutura em separado, foi um dos primeiros prefeitos que montou essa estrutura em separado para atendimento a casos da Covid-19, inclusive ministrando tratamentos a todas as pessoas que apresentavam algum tipo de sintoma. E a cidade de Unai, bem como as cidades vizinhas, acompanham com apreensão esse quadro, essa piora no estado geral de saúde do prefeito de Unai. Casos de Unai que continuam sendo monitorados, né, Ludmila? Inclusive, o prefeito Branquinho teve você falou da atuação dele, ele teve uma atuação muito firme no momento em que houve um boom de casos, né, uma explosão de casos lá, casos que foram ali levados por trabalhadores de outras regiões que foram para Unai, quando ele teve que agir energicamente, né? Pois é, Aldair, e é um prefeito muito atuante e sempre disposto a conversar, a dialogar com a população, com a imprensa. A gente sempre teve uma facilidade muito grande de conversar com o prefeito, com a assessoria, até para entender a evolução da transmissão da Covid-19 no município, bem como entender também as medidas a serem tomadas. A gente teve lá um surto de Covid-19 em multinacional, surto de Covid-19 no asilo, e aí hoje a gente tem um quadro do município. A gente tem o boletim epidemiológico também comparando a segunda-feira com a sexta-feira, e olha só, daí mais uma morte confirmada em Unai, que chega a 59 óbitos da doença, são mais 46 casos de sexta-feira para segunda-feira, ou seja, a situação do Alto Paranaíba, Noroeste, como um todo, a gente vê aí, de uma forma geral, uma piora com relação à transmissão da Covid. Ludmila, a gente vai fazer um rápido intervalo, vamos dar uma paradinha aqui do News, porque na sequência a gente vai mostrar que para cortar gastos, você chegou até a citar aí, a Prefeitura de Patos de Minas vai concentrar atendimentos da Covid-19 no hospital de campanha. Já já a gente volta. A ala Covid-19 na UPA será fechada e 9 leitos clínicos do hospital de campanha serão desativados. Todo o primeiro atendimento público de Covid será concentrado no hospital de campanha. A Prefeitura justifica a medida para contenção de gastos. Mas será que esse é o momento para esta decisão? A mudança foi anunciada nesta segunda-feira. O Centro de Enfrentamento à Covid-19 da UPA de Patos de Minas será fechado. Nós olhamos aí nessa primeira semana, nós conseguimos identificar algumas questões no fluxo e até comparando com dados aí dos últimos meses, né, desde junho até agora, a questão de internação, de quantidade de casos de Covid-19, e aí foi o que nos motivou a pensar nesse novo modelo de estrutura para o atendimento do Covid. A partir de 1º de fevereiro, pacientes com sintomas de Covid-19 deverão procurar diretamente o hospital de campanha. Com isso, nós vamos otimizar a questão do paciente, que hoje tem que ficar em trânsito para fazer exame e tudo, do pronto atendimento até o hospital de campanha. Esses exames e essa realização de internação vai ser tudo feita lá. A decisão gerou desconfiança nas ruas. Para algumas pessoas, a redução de leitos nesse momento é ação precipitada. Não pode fechar de jeito nenhum nesse momento, nossa. Não pode fechar, não deve. Estamos em plena pandemia, os casos só aumentando, ele fecha, de repente amanhã precisa, tem que abrir tudo de novo. Tem que ser um caso a se pensar, né? Porque
Agora não é hora para o pessoal tá cancelando, é hora de unir o pessoal para em função de toda a saúde, né, em Patos e região. É ruim porque tem muito casos, né, tá aumentando muito e as pessoas precisam dos leitos para ser internados. Mas segundo a secretária de Saúde, Ana Carolina Magalhães, a decisão foi baseada principalmente levando em consideração a economia em recursos. Dos 27 milhões recebidos da União para enfrentamento à Covid, cerca de 20 já foram utilizados. A média mensal de gastos, segundo a gestora, é de 4 milhões. Nós estamos trabalhando de forma mais otimizada possível para conseguir fazer esse atendimento a médio e longo prazo de todos os hospitais funcionando. Isso vai dar uma otimização de recursos, onde a gente consegue realocar no nosso plano vacinal. Para que essa segunda etapa que a gente vai começar a fazer a vacinação do pessoal, nós também vamos precisar aí tanto de recurso pessoal e financeiro, que a gente consiga fazer isso junto com o hospital de campanha funcionando. Pelo esquema, o Centro de Enfrentamento à Covid-19 da UPA será fechado e no hospital de campanha, 9 dos 32 leitos clínicos serão desativados e remanejados para os atendimentos de diagnóstico, que também funcionarão no HC. Os leitos que vão ser desativados, a estrutura de material mesmo, ela vai ser utilizada uma pequena quantidade na montagem do centro de atendimento, do pronto atendimento aqui no centro clínico, que hoje era lá na UPA, que a maioria do material que foi usado era da UPA, de funcionamento da UPA, então isso vai favorecer a estrutura da UPA e o atendimento lá dentro, que os profissionais de lá vão ter os equipamentos devolvidos, e os daqui desses leitos que vão ser desabilitados, nós vamos montar o pronto atendimento aqui. Alguns nós vamos deixar lá de forma inativada, para se caso precisar ser ativados com o número de casos, a gente consiga fazer isso também. Além disso, haverá o desligamento de alguns servidores da área da saúde. Algumas pessoas vão ser desligadas, que foram contratos emergenciais e de temporários, né, da prefeitura, e aí com esse rearranjo nós vamos ter uma redução aí da necessidade da quantidade de profissionais que a gente tem hoje no nosso contingente trabalhando em Covid. Ô Ludmila, aí temos então uma situação de contenção de gastos, né, em meio a essa pandemia, e a Prefeitura já se antecipando, já pensando nessa receita para os próximos meses. Como é que você avalia então essa modificação e essa reorganização da saúde relacionada à Covid? Odair, analisemos aí algumas questões, porque quando a gente fala em saúde, a gente pensa sempre em investimento, mais investimentos. Por outro lado, a gente sabe também que essa otimização de custos, principalmente quando falamos do bem público, é uma questão de necessidade. Então, essa questão do fechamento do centro de enfrentamento da Covid na UPA para realocar para o hospital de campanha, a gente tem que entender essa mudança como uma melhoria, pelo menos é o que a gente espera que aconteça. Com relação aos gastos, fatidicamente é o que vai acontecer, porque, como bem disse a secretária, haverá aí uma redução nos custos, mas com redução de pessoal, com redução de leitos à disposição da população, porque na UPA, na ala Covid, as pessoas ficavam internadas ali, aguardando ou serem remanejadas para o Hospital Regional Antônio Dias ou para o hospital de campanha. Com isso, vai aumentar o fluxo e a ocupação de pessoas no hospital de campanha. A gente tem que ver isso, mensurar isso, quando essa medida for implementada e o impacto que ela vai ter. Porque o que a gente quer e o que a gente espera, além dessa otimização de gastos, é que a saúde funcione e funcione cada vez melhor. Porque por mais que o centro de enfrentamento à Covid-19, a ala Covid-19 na UPA, tivesse tendo uma sobrecarga, com média na semana passada de 160 atendimentos para pessoas com suspeita da doença, em 40 sendo ofertada o exame para verificar se a pessoa tem ou não a Covid-19, o que a gente sabe é que é muito grande essa demanda. E o que se espera é que
o atendimento seja também cada vez melhor. Agora, Odair, qual será o impacto dessa medida é o que a gente vai ver logo que ela for implementada. A gente só espera que não seja para pior. Agora, a gente tem uma questão de impacto financeiro, temos uma questão de impacto de atendimentos, mas tem uma questão, Ludmila, relacionado ao financeiro dos custos da Covid-19. Conversando com alguns prefeitos nessa série de entrevistas que a gente vem fazendo no Opinião Regional, inclusive o ex-prefeito de Patos de Minas reclamando, né, esses prefeitos, de que o dinheiro que foi destinado ao município de Patos de Minas e aos outros da região foi só do governo federal, ou seja, o governo estadual ainda não entrou com a parte efetiva do dinheiro em meio a essa pandemia, até porque o governo federal fez os repasses todos, mas aí os prefeitos questionam, né, quando é que o governo de Minas vai começar a participar também desses custos efetivamente com dinheiro para todos esses municípios que vão passar por dificuldades caso o governo federal não promova outros repasses, né? A gente percebeu aí uma folga no caixa para as prefeituras no enfrentamento à Covid-19, com essa injeção de recursos para o enfrentamento em cada município. A gente viu isso com muita folga, com muita tranquilidade. Patos tem folga no caixa, pelo menos por enquanto, para tratar desse tema e onde vai reunir o maior esforço da gestão municipal. Mas vamos ver também o que vai acontecer aí. Agora, com relação à sinalização e espera de verba do governo de Minas, pode ser que os prefeitos fiquem aí sentados esperando, porque o governador Romeu Zema em nenhum momento sinalizou a qualquer tipo de ajuda nesse sentido às prefeituras. O que a gente teve aí, e uma medida necessária, foi esse abastecimento aos municípios com as seringas para um possível início da vacinação, que a gente aguarda aí para ver como é que vai ser exatamente isso no Brasil. É uma situação complicada que precisa gerenciar custos, sim, mas que esses custos não gerem aí perdas ou problemas no atendimento aos doentes. O que a gente precisa é de colocar esses recursos para testar a população. A gente vê essa dificuldade em Patos de Minas, a gente vê essa dificuldade da testagem em todo o território de Minas Gerais, que se gaba, né? Temos menos casos, menos doentes, mas também é um dos estados que menos testa com relação à Covid-19 comparado a outros estados brasileiros. Ludmila, a gente muda de assunto e fala de leitura. Eu queria saber quantos livros você leu em 2020. Odair, olha, eu não sei exatamente quantos livros eu li. Não li tantos quanto eu gostaria e nem deveria, porque até como doutoranda a gente acaba lendo muito, mas eu vou te confessar uma coisa, eu li muito mais fragmentos de livros do que obras inteiras, viu? E pois você? E nós vamos mostrar então, Ludmila, uma garotinha de apenas 7 anos de idade que tem fome de leitura, viu? Ela já leu 58 livros em apenas um ano. Essa é a Esther. Ela tem 7 aninhos e muito bom gosto para a leitura. Gênero preferido? Fantasia. Ela ganhou até um quadro com uma pintura dos personagens Aslan e Lúcia do livro As Crônicas de Nárnia, personalizado com o rostinho dela. Quando eu era pequenininha, eu vi meu pai e minha mãe lendo. E aí eu comecei a gostar, fui pegando os livros e comecei a ler. O brasileiro lê em média 5 livros por ano, sendo aproximadamente 2,4 livros lidos apenas em parte e 2,5 inteiros. Mas não para a Esther. Só em 2020, a menina leu 58 livros. Orgulho para o papai, que foi um grande incentivo para que ela começasse com o hábito da leitura. Eu e minha esposa, nós sempre gostamos de ler, né? E aí, desde que ela nasceu, os brinquedinhos que ela foi tendo, sempre tinha um livrinho ali, um mordedorzinho de livro, né? Algo assim, ela foi crescendo, a gente foi dando livros de figuras, de imagens. E a alfabetização dela começou em casa. Nós apresentando as letras, né? O som das letras. Eu me lembro que
por volta dos 3, 4 anos, eu peguei as vogais e espalhei pela casa, né? Então, por exemplo, ela ia na geladeira, tinha o A pregado na porta, para ela se familiarizar. Os dois também leem juntos sempre que possível e são exemplo para o restante da família. O leão andava de um lado para o outro na terra nua, cantando a nova canção. Era mais suave e ritmada do que a canção com a qual convocara as estrelas e o sol. Uma canção doce, sussurrante. Nós tentamos incluir isso na nossa rotina, de ler juntos, né? Por exemplo, a gente vai tomar café da manhã e depois a gente vai tirar um tempinho para ler, né? O livro que a gente leu junto foi As Crônicas de Nárnia, que foi volume único, né? A gente ficou o ano de 2020 inteiro lendo. E a meta para 2021 é aumentar a quantidade de livros lidos para 68. Detalhe, Esther também já é fã de Harry Potter e leu o primeiro livro da saga em apenas 4 dias. Eu tava muito animada, então eu li 8 capítulos por dia, eu li 9 capítulos por um outro dia e fui lendo mais e mais cada dia. A leitura tem feito tão bem que ela já até se arriscou em escrever as próprias histórias. Onde estarei quando a luz iluminar meu caminho? Sei que não vou estar no caminho escuro, que é o do mal. Vou estar no caminho branco, que é o do bem, que leva ao castelo celestial. Como chegarei lá? Com fé. Ô Ludmila, eu devo confessar que em 2020 eu não li nada, nenhum livro, né? E isso é muito ruim para mim. E aí eu vejo esse exemplo maravilhoso dessa garotinha e fico imaginando, né? Que se a gente não tem que parar um pouco para poder voltar a ler e reler grandes obras e ler de maneira geral, né? Afinal de contas, a gente tem ficado muito apegado a plataformas e se esquecendo um pouquinho dos livros, né? Até pela vida corrida que a gente leva. Olha, Odair, tome o exemplo da Esther e comece a ler, porque é fantástico até para o nosso dia a dia, viu? Não se envolva muito aí com o mundo da internet, com o mundo dos filmes. Comece a ler também, porque você sabe que faz a diferença. Às vezes a gente não prioriza essa leitura, tem tantos afazeres no nosso dia a dia, ainda mais esse ano de 2020, que foi para todo mundo assim, um ano bastante assoberbado, sobrecarregado, mas é importante, né? Olha só que eu achei interessante a Esther, porque não são apenas leituras de livrinhos, não, de obras infantis, ela lê ali livros interessantes, de sagas e tudo mais. E uma coisa que eu me identifiquei com a Esther é que eu gosto também do livro físico, eu não gosto de e-book, eu me perco fácil lendo pelo celular, não gosto, minha vista cansa, eu prefiro livro, marcar, escrever. Eu sou dessas que, se eu empresto o livro para alguém, ela vai pegar ali, ficar um pouco assustada com o tanto de rabiscos que ela vai enfrentar pelo caminho. Mas parabéns, Esther, que o seu exemplo aí inspire o Odair e tantas outras pessoas que precisam retomar a leitura. Fiquei até sem graça agora a Esther ter lido tanto e eu não ter lido nada nesse ano que passou, mas eu vou arranjar um tempo para fazer isso. Ludmila, com esse bom exemplo da Esther, a gente fecha então o News de hoje, né? É isso aí, Odair. Obrigada pela companhia, a todos que estiveram conosco, o NTV News. Beijo, tchau, tchau. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. Lembrando que o NTV News volta amanhã, em nova edição às 19 horas. Obrigado pela companhia, até lá.